Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EixoCast, o podcast da Empresa no Eixo. Você está no canal Empresa no Eixo, eu sou Vinícius Nobile, o idealizador do método Empresa no Eixo, e hoje comigo aqui para esse episódio, essas duas musas da gestão empresarial, aqui ao centro, a Ana Paula, especialista em IA, em gestão de dados, em transformação digital. E aí, Ana, seja bem-vinda à sua primeira participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada pelas boas-vindas. E aí, contar que fui eu que me escalei, né, para esse episódio. Considerando o episódio passado aí que eu não participei, estava aqui, né, o Ricardo, você e a Lina. Hoje eu meio que tomei o lugar ali do Ricardo, daqui a pouco ele volta. Mas eu me escalei porque eu trouxe um assunto muito legal, que a gente já vai começar a falar daqui a pouco, mas vamos seguir aí, segura um pouquinho e eu já conto o que é. Ah, legal. Então, guarda aí, a gente já vai entrar nesse assunto aí. Tô curioso aí para a gente começar a falar disso. E, novamente aqui, a nossa rainha da comunicação, a pessoa que não vai deixar a gente errar no nosso português, deslizar aqui na gramática, vai manter isso aqui em alto nível, a Alina. Tudo bem, Alina? Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom estar aqui de volta. Estarei sempre que possível. Semana passada já foi bem legal o nosso piloto, hoje a gente vai para mais um episódio e estou bem animada. Próximo também me escalo aí para trazer alguns assuntos e trazer dicas de comunicação, de linguística, de oratória, de formas da gente se comunicar melhor. Show. Como eu falei semana passada, no episódio anterior, a gente está começando, esse é o segundo episódio, as coisas estão aqui melhorando, a gente está mexendo na infraestrutura, mexendo aqui na maneira que a gente está gravando, então, assim, deixa aqui seu comentário, se está gostando da maneira que a gente está fazendo, já aproveita esse começo aqui para dar curtida no nosso vídeo aqui e seguir o nosso canal. É muito importante, vocês entendem como isso funciona, um canal que está começando, é muito importante para nós e não custa nada. Eu estou aqui enrolando para você, dar tempo de você aí pegar o mouse ou o controle remoto da TV e dar essa curtida e seguir o nosso canal. Bom, como a Ana falou, ela se escalou aí, falou, Vini, me põe aí nessa semana tal, e eu vou pôr ela aqui, a gente vai sempre trocando aqui os participantes do nosso podcast, e em breve vai ter até convidados de fora do nosso movimento aqui, mas enfim, a gente vai se revezando aqui, e a Ana falou, me escala, eu tô querendo falar aí, li algumas coisas, enfim, nos conte aí, Ana, o que você andou lendo, que você queria nos contar? Vini, eu achei um relatório muito interessante, que fala muito sobre a questão atual do nosso país, né? E aí, se você puder mostrar ali só a capinha ali do relatório para as pessoas verem, é um relatório que ele foi feito em conjunto com a Fundação Dom Cabral e o International Institute for Management Development da Suíça. E esse relatório, ele é anual, tá? Então, ele desde 1989. Pode tirar, tem muita coisa aí, Vini, vamos falando sobre ele. Eu vou deixar o link aqui da descrição, tá? Para vocês acessarem, é um PDF, baixem, olhem com atenção, tem muito dado interessante, muita métrica, enfim, tem explicando como que o estudo foi feito. Então, vale demais a leitura, lógico, que a gente vai fazer um resumo aqui, bem interessante, mas o ideal mesmo é que vocês leiam o relatório, entendam, e tentem trabalhar em cima dele, porque é muito importante mesmo, muito legal. Bom, vamos lá. De uma super instituição, né? A gente pegar a Dom Cabral, super conhecida lá de Belo Horizonte, e, poxa, só já ter essa chancela já mostra que é uma coisa bem importante. E olha só, pessoal de casa, o líder empresário que está nos assistindo, aqui não tem gurus de internet, aqui tem pesquisa, pessoal que manja, que vai atrás da coisa como ela é. Aqui a gente vai entregar conteúdo para vocês de qualidade, de profundidade. Vamos lá, e o que diz esse relatório, Ana? Então, esse relatório, ele é feito desde 1989, sempre em parceria com cada instituição dos países onde o país que faz parte, né? No total são 67 países, tá? Então guardem esse número aí porque ele é importante, tá? 67 países. Todos orquestrados através dessa instituição da Suíça, e o que ele está trazendo para a gente esse ano, tá? Coisas bem importantes. O Brasil, ele caiu
algumas posições de 2023 para 2024. E em como isso, né? Em competitividade. E isso não é bom para a gente, por quê? Porque tem alguns fatores que são que fazem muito parte ali do nosso dia a dia, né? Então, assim, por que eu resolvi trazer isso? Porque a ideia aqui é a gente chamar ali o empresário, o líder, para que ele tenha a ideia de que ele faz parte disso tudo aqui, né? Ele é o motivo pelo qual a gente respondeu esse relatório e, infelizmente, a gente caiu em algumas posições. Mas deixa eu dar uma explicada ali bem geral, ali num contexto, para vocês entenderem o que é esse relatório. Vamos lá. Esse relatório, ele tem alguns fatores que são analisados, tá? Entre eles, performance econômica, eficiência governamental, eficiência empresarial e infraestrutura. Dentro desses fatores, existem subfatores, tá? Então, assim, é um conjunto de métricas e cada subfator, um país tem uma nota. Então, por exemplo, o Brasil, ele não ficou em 62 em todos os subfatores, não. Tem uns fatores que ele foi muito bem, né? Peraí, o E Brasil tem está na posição que 62? É isso que você está 62 e dizendo? 67, exatamente. Ele estava em 59 em 2023, tá? Então a gente caiu algumas Poxa vida. posições aí. Tá? Então, Alina, assim. você está no mudo? Você está no mudo, Alina? O Brasil, pelo que eu vi ali, só fica atrás de países como Venezuela, na frente, né? De países como Venezuela, Zimbábue, alguns países, Gana, se não me engano, até tem que olhar ali na lista completa, mas são 5 países só que perdem para o Brasil nesse quesito de competitividade. Se fosse Copa do Mundo, ia cair o técnico da seleção na hora, né? Se ficasse essa posição. A gente ia para a segunda divisão. Isso. A gente para a segunda divisão, né? De competitividade, mas ainda bem que não é A assim. gente falou na semana passada sobre produtividade, que também mostra que o Brasil não vem crescendo, o Brasil vem andando de lado, e agora está olhando a competitividade das empresas, e também a gente vem caindo, né? Não só não crescemos, como caímos da posição número 59 para a posição número 62. Exato. Uau! E aí foram analisados alguns subfatores, tá? E aí nem todos a gente foi tão ruim, tá? Então a gente vai comentar aqui os subfatores onde a gente foi muito bem, inclusive, e subfatores que infelizmente a gente não foi tão bem, tá? Então, como que funciona isso? Foram pesquisados aqui no Brasil especificamente, tá? Então, por isso que tem essa palavra, essa pesquisa ali com a Fundação Dom Cabral, porque ela faz esse auxílio, né, de fazer a pesquisa internamente. Então, assim, como que foi feito isso? Foram selecionados alguns empresários, na verdade, 100 empresários, de diversos setores, de diversos tamanhos, de portes diferentes de empresas e segmentos diferentes. Então, assim, quanto maior a diversidade dos respondentes, né, mais certeira, digamos assim, é a pesquisa. Então, assim, se a gente tivesse ido somente em determinado segmento da região sudeste, por exemplo, a gente ia ter uma visão míope da competitividade brasileira, né? Então, assim, a gente tem uma proporcionalidade bastante grande dentro do Brasil, dentro desses 100 empresários, tá? Então, por isso que tem uma relevância, uma grande relevância essa pesquisa aqui para a gente. Tá? Quando a gente fala então, assim, que o Brasil caiu uma posição, muita gente pode pensar assim, o Brasil caiu, a minha vidinha aqui não muda, isso é coisa lá de Brasília, mas na verdade, como você acabou de falar, foi uma pesquisa com os empresários, aqui é o resumo dos empresários que está colocado lá, né? Então, a nossa audiência aqui é formada de líderes e empresários, ou seja, você aí na ponta, com a tua empresa, lidando com vários fatores, como ela falou aqui, quando a gente olha e tira a média do que você tem, o Brasil é menos competitivo do que os outros países, né? E por que a gente tem que tirar a responsabilidade do governo em alguns subfatores, tá? Porque quando a gente mede o Brasil como um todo, né, a gente vai medir basicamente o PIB e a produtividade que a gente comentou no episódio passado. Quando a gente está falando de competitividade, a gente está falando especificamente das empresas.
elas têm alguns aspectos muito específicos que a gente não tem no governo, tá? Então, são aspectos sociais, aspectos culturais. Então, assim, o Brasil, ele é gigante, né? Então, a cultura do Sudeste, né? A gente está aqui falando de Sudeste e Sul, a cultura do Sudeste é muito diferente da do Sul, que é extremamente diferente da do Norte, onde a gente tem uma quantidade de empresas gigantescas também, tá? Então, assim, a gente realmente está focando aqui em empresários e não no governo, tá bom? Então, sim, vamos chamar a responsabilidade ali para a gente, que realmente é a gente que está fazendo a diferença aqui, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E é assustador um pouco... desculpe, pode falar. Não, vai lá. Não, é assustador um pouco a gente estar nessa posição e os países que estão ali na mesma faixa que a gente, porque o Brasil, claro, tem essa diversidade, a questão das regiões que são muito diferentes, mas a gente tem uma diversidade muito grande de empresas também aqui. Então, a gente não produz um produto só, a gente não tem só agro, ou só tecnologia, ou só indústria. A gente tem uma produção muito diversificada nacional de empresas dos mais diferentes setores. Então, espanta um pouco a gente estar em comparação a países, por exemplo, que só produzem petróleo, ou que só produzem cana, ou plantação, alguma coisa, commodities, né? Geralmente, esses países, se fosse avaliar todas as áreas, faz sentido que eles estejam numa posição mais baixa, porque não tem essa diversidade, mas o Brasil tem, né? Então, a gente deveria estar ocupando uma posição, com certeza, mais elevada aí nesse ranking. Certeza. E sabe, Ana, você falou uma coisa bem interessante. Muitos empresários com que eu convivi nos meus anos de carreira como consultor, eles usam como muleta, realmente, que o governo, veja bem, a gente não tem apoio. Sempre essa de que a gente não tem apoio. A gente tá sempre com o pires na mão, querendo um subsídio aqui, querendo que o governo taxe o concorrente. A gente gosta de ser liberal na empresa na empresa nossa, né? Mas na dos outros a gente quer que seja taxada, que a gente quer que esteja imposto, barreira, etc, né? Mas a minha, não, eu quero poder fazer negócio de forma liberal. Então, assim, é muito comum essa cultura do empresariado brasileiro. E isso faz parecer, assim, que a gente o jeitinho brasileiro de estar indo para frente, não, eu estou conseguindo o meu jeitinho aqui junto ao governo, mas quando a gente olha em comparação com o resto do mundo, em produtividade, competitividade, a gente só vem caindo, isso não é bom, né? Então, assim, por que os outros conseguem crescer de alguma forma? Porque um monte de aspectos dentro da empresa, não dentro do governo. O governo colabora para que isso seja ruim? Colabora. Mas tem um aspecto dentro da empresa, né? Que é diferente, que a gente poderia fazer diferente. Então, muito legal. Vamos entender um pouquinho mais isso. E aí, só a título de curiosidade, tá? Que a Lina comentou de países, né, que são exclusivamente de petróleo, por exemplo. Quem está em primeiro lugar nesse ranking aqui é Singapura, tá? Que ultrapassou Irlanda, Suíça e Dinamarca. Estava no quarto lugar em 2023, subiu 3 posições, tá? E agora está em primeiro. E a gente conhece Singapura basicamente por petróleo, mas eles estão expandindo muito na área tecnológica e fazendo muita coisa diferente, tá? Então, só para, né, uma curiosidade aí. Mas vamos lá, eu comentei que o ranking final, né, a posição 62 ali do Brasil, ela é feita de vários subfatores. E aqui eu vou comentar alguns subfatores, primeiramente, os que a gente está indo muito bem, tá? Então, assim, a gente está em quarto lugar quando o subfator é subsídio governamental, e tem muito a ver com o que você está falando, Vini. Então, assim, o governo está fazendo a parte dele, né? Então, assim, ele está dando subsídio governamental. Então, é muito normal a gente ver as pessoas indo buscar empréstimo lá no BNDES, por exemplo, né? E o BNDES até oferecendo realmente esse empréstimo, né? Então, assim, a gente tem um alto nível ali de subsídio governamental, tá? Então, assim, isso é um subfator em que a gente está indo super bem. Tá? Isso parece ser bom até, eu até tenho, vou tomar a liberdade até de questionar um pouquinho isso do relatório, porque, assim, a gente acostuma mal, às vezes, as empresas com subsídios do governo. Então, ok, a gente está em quarto, olha, a gente é o quarto país que mais dá subsídio para as suas empresas. Assim, a gente está com a produtividade baixa, competitividade baixa, e a gente está
subsídios para as empresas. Algo está errado nisso daqui, né? Quando o governo vai lá e fala, vou dar subsídio para vender mais carro, ele tira o imposto disso ou dá um financiamento para essa empresa, ele está um pouco mascarando alguma coisa, ou seja, você aí, empresário, que tem uma pequena imobiliária, uma pequena padaria, um pequeno negócio, não está recebendo esse subsídio às vezes, então tem uma distorção dentro do mercado. Ok, o Brasil é o quarto que mais dá subsídios, mas a gente está vendo que isso, no geral, não está trazendo o resultado esperado, né? É que muitas vezes acaba virando uma muleta também, né? Isso que você falou de maquiar, você maquia resultados de produtividade e de competitividade, mas você paga uma conta disso, chega um momento que você paga a conta. E eu acho que tem um cuidado grande aí, até com experiência de empreendedorismo, tem muito empresário, muito gestor, muito líder que se apoia muito no refis. Então eu vou, não, mas depois eu faço um refis e eu me ajusto. O Pronamp, vou fazer um Pronamp, vou emprestar um dinheiro, depois que 36 meses eu penso como é que eu vou pagar isso, que geralmente tem essa carência. Então eu acho que, claro, tem um lado muito positivo dos subsídios governamentais, e tem que ter, e faz todo sentido, tem que ter esse apoio, mas de uma forma regrada, que você consiga ver o retorno disso, porque não é simplesmente dar ou jogar esse dinheiro ali na economia, jogar nos empresários e não esperar nada em troca, né? A gente precisa usar isso como tração para desenvolvimento e competitividade. Tem alguns economistas que falam que quando o governo dá muito subsídio, ele está, na verdade, perpetuando empresas que têm baixo desempenho. Porque se eu tenho por que eu tenho que taxar as blusinhas da Shein? A gente está gravando agora em julho, aqui tem uma maior discussão que o governo está taxando as blusinhas da Shein lá. Enfim, por quê? Porque as empresas do Brasil não conseguem ser competitivas em relação à AliExpress, a Shein, essas empresas de lá. Então eu tenho que sobretaxar aquilo. O que está acontecendo? Eu estou mantendo as nossas empresas que são pouco competitivas de uma forma que não é real. Porque assim, por que a Americanas, em vez de estar quebrando, não estava vendendo na China seus produtos? Ao contrário, e a China é preocupada que está sendo inundada por coisas americanas, porque a gente não é competitivo daqui para lá, né? Então a gente fica dando subsídio, não, é uma maneira de subsídio. Eu sobretaxo as blusinhas da Shein, ou seja, eu estou aqui escondendo a ineficiência das empresas brasileiras, de alguma forma, né? E ao mesmo tempo, na verdade, esse dinheiro vem de algum lugar, né? Então você sobretaxa de um lado para jogar benefício do outro. Então as empresas pagam fortunas de impostos, daí você precisa fazer subsídio para poder ser competitivo e taxar empresas de fora. Então é muito complicado. Mas aí eu acho que volta para o que a Ana comentou. Tem o lado bom, tem o lado ruim, mas assim, a gente não consegue mudar o governo, a gente não consegue mudar leis tributárias, a gente não consegue mudar isso, assim, claro, consegue através do voto, através de consciência, consegue movimentos populares, mas não é um resultado imediato. A gente consegue fazer a nossa lição de casa. Então, como é que o empresário, como é que o líder, como é que o gestor, sabendo que ele vai ter que aceitar essa situação do governo, que vai ter que aceitar uma série de situações, o que ele pode fazer dentro de casa para continuar remando, continuar nadando e vencer esses obstáculos. Então, se você não consegue ir em Brasília pedir para taxar o teu concorrente para você tem que ser mais competitivo e produtivo na sua empresa. Isso aqui é o recado disso aqui, né? Com certeza. E assim, a gente está falando ali das melhores posições do Brasil, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre as posições em que o Brasil não está tão bem, né? Está lá quase que em último. E vocês vão ver que isso tem muito a ver, tá? Existe uma balança muito, muito certa com relação a isso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Peraí, vamos lá, vamos seguir aqui. O segundo ponto onde o Brasil está melhor, ele está em 5º lugar do ranking, é o crescimento a longo prazo de emprego, tá? Então, assim, só em março de 2024 foram criadas novas 244 mil novas vagas formais. Então, assim, o Brasil está crescendo em PIB e está crescendo em quantidade de emprego, tá? Então, assim, o motivo, né, o que está por trás disso tudo, existem N variáveis, mas que ele está crescendo, isso sim, né, os números estão mostrando que está crescendo sim, tá? Em terceiro lugar, né, não diferente, óbvio, o PIB também está crescendo. Então, as pessoas estão mais empregadas, né, com emprego formal, o PIB também está crescendo. Então, a gente está em 5º lugar, não está ruim, não, tá bem bom. E essas duas coisas andam juntas, né, Ana?
porque o PIB, o Brasil vem crescendo, está mais ou menos 7% a taxa de desemprego no Brasil, e muito do crescimento dele vem de pegar pessoas que estavam paradas e colocar para trabalhar, mesmo que não sejam tão produtivas. Né? Então está pegando a mão de obra ociosa, está colocando e está crescendo. Só que nós estamos aí em 7%. Os Estados Unidos trabalha com 4% atualmente, se eu não me engano. Então, assim, nós temos mais uns 3% para conseguir crescer com mão de obra ociosa. A partir disso, não vai ter pessoas para a gente contratar e pôr nas empresas. Porque não chega a zero nunca o desemprego. O mínimo é 3%, 4%. Então, as empresas elas vão ter que serem mais produtivas, mais competitivas, porque não vai ter mão de obra barata. Porque a gente está aumentando o PIB, mas não estamos aumentando a produtividade. A gente viu isso na semana passada. Volta para o nosso assunto da semana passada, né? Exatamente. E é muito interessante, né, você comparar com os Estados Unidos e trazer dados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão, tá? E nos 10 primeiros países. Procurei, achei que tivesse nos 10 primeiros. Qual que é a posição dos Estados Unidos? Poxa vida, eu nem tenho ela aqui, eu não sei se ele está participando, será que eles estão nesse ranking? Deve estar, vamos ver aqui, ó. Eu estou com o relatório aberto aqui. No relatório mostra os 10 primeiros. Não mostra, tem os 10 primeiros e os 10 últimos. Exato. Na última página, ele não está nem entre os 10 primeiros, nem entre os 10 últimos. Bom, deve ter em algum lugar o relatório completo, mas o relatório que a gente está vendo que foi divulgado, ele só mostra os 10 primeiros e os 10 últimos. Como o Brasil está entre os 10 últimos, eles mostraram os 10 primeiros, ia ter que rolar muitas páginas para chegar do Brasil. Eles cortaram um pouco. Segundo, na última página ali do relatório tem a lista completa. Tem todos. E aí os Estados Unidos está em 12º. Depois de Holanda, depois de Noruega, depois de Catar, daí tem os Estados Unidos, à frente da Austrália e à frente da China. Sim. Não, desculpe, peraí. Eu tô vendo. A China está 2 posições para baixo, 14ª a China. Pois é. Tá aqui dá a posição anterior. 12º os Estados Unidos. Sim, acho que sim, mas está 2 posições para baixo a China. Já foi o mito de que a China usa trabalho escravo, a China não é competitiva, paga poucos salários. A China já é um dos salários mais altos da Ásia, já daqui a pouco chega no Japão. A China está produzindo, enfim, a gente sabe que ela produz um monte, né? Ela é a locomotiva do mundo atualmente, e vem chegando em níveis de produtividade como os Estados Unidos. Não é a dica de hoje, mas assim, vou dar uma dica, um bônus de dica aqui de um vídeo, de um documentário que é Indústria Americana, tem na Netflix, e mostra a China, uma empresa chinesa comprando uma indústria fechada americana de carros, na verdade de para-brisas, e mostra como é a diferença entre a produtividade chinesa e a produtividade americana. É bem bacana, você é empresário, não perca essa aqui, essa dica aí, indústria americana. Bom, vamos indo aqui. Em quarto lugar, né, o Brasil está em quarto, o Brasil está em 5º lugar do ranking geral, tá? É o fluxo de investimento direto do estrangeiro. Então, assim, a confiabilidade na nossa economia, ela está crescendo, isso é muito bom, né? Ou seja, muito capital estrangeiro está entrando aqui para o nosso país, né? O que ajuda a melhorar a produtividade, a competitividade, enfim, né? A gente está ficando mais bem visto pelos investidores estrangeiros aqui no nosso país, né? E por último, né, por 5º ali, melhor, que a gente também está em 5º lugar nesse subfator, são as energias renováveis, tá? A gente tem, deixa eu só trazer aqui os dados certinho, a gente tem 93,1% de energia renovável no Brasil, tá? Então, são elas hidrelétricas, parques eólicos, fazendas solares, né, e usinas de biomassa. Então, assim, para mim que estou aqui em São Paulo, sul também já fui, as hidroelétricas, elas estão ali em alta, né? A gente sempre teve ali Itaipu, enfim, que é quem, né, gera energia aqui para a gente, mas está crescendo muito, principalmente ali no Nordeste, as fazendas solares e os parques eólicos, né? Isso é muito bem visto, principalmente agora, né, essa fase em que a gente está tão
precisando tomar cuidado com o nosso meio ambiente, né? Então, isso é uma das coisas também que gera muita competitividade para o nosso país por causa das nossas energias renováveis. Né? Renováveis e até diminuir essa dependência de combustíveis fósseis, né? Então, essa mudança até de setor automobilístico, que cada vez mais tem essa tendência da gente ir para o elétrico, o fato da gente conseguir produzir essa energia de uma forma renovável, isso é um grande diferencial, né? Para empresas, para tudo. E o Brasil está sendo na frente disso, né? Ele tem se colocado, está em quinto aí no ranking. Isso mostra o esforço que vem sendo feito, né? Da gente realmente querer ser um dos países líderes aí na renovação, né? Na transição energética, como se fala, né? Hoje em dia. Muito bacana ver isso. Legal. Então, assim, em resumo, esses são os nossos países. Só tem coisa bacana. Só vi flores, coisa bacana. O Brasil, quinto, quarto, terceiro. Sim, estamos muito bem colocados nos primeiros subfatores. Sim, somos muito, muito bem colocados. Isso traz muito orgulho, né, pra gente. Traz muito orgulho. E a gente tem que saber aproveitar o que é bom também. Tem ironia essa minha frase, tá? Mas o que fez a gente cair tanto, então? Se a gente tá bem nesses fatores, vamos lá, derruba para 62 nessa lista? Lembra que eu falei, a gente tem 62, porém são 67 países, tá? Então, assim, guardem esses números. O que a gente tá pior, tá? Então, a gente tá lá em 67 mesmo, tá? Que veio foi a educação e gestão. Então, assim, a gente tá muito ruim em educação. Em último. Basicamente, assim, perdendo daqueles países que a Lina falou no começo, assim, sabe? Venezuela. Então, assim, gente, estamos numa situação muito complicada, tá? Dá uma olhadinha aí. Estamos atrás de Gana, estamos atrás de Nigéria, Mongólia, Botsuana, tá aí. Sério, a gente está em último lugar em educação e gestão. Gente, só tá melhor. Só tá melhor que quem? Só tá melhor que a Venezuela. Não, mas em educação e gestão é o último. Nesse fator específico, 67 de 67. Todos os países estão na nossa frente. Então... pior que a gente, tá? Jordânia tá então, aqui, assim, tô vendo aqui. Exato. E aí, né, o que a gente precisa ter em mente com relação a isso, né? Quem tá em primeiro, né? Deixa eu voltar quem tá em primeiro. Quem tá em primeiro é a Suíça, né? Ela tem uma excelente educação, desde a básica, né, até a universitária e a de gestão, né? Então, ela valoriza muito, ela reconhece muito os gestores internos, né? Então, assim, é um país que realmente ele... Eu não acho que a gente tem que se... Eu sou muito contra aquela síndrome de vira-lata que brasileiro tem, né? De tipo assim, né, se é estrangeiro é melhor. Não. Eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo lá e tentar replicar minimamente aqui, né? Também não sou a favor de comparar um país como a Suíça com o Brasil. Sim. São, né, mundos completamente diferentes em N aspectos, em N variáveis, né? Mas entender o que acontece lá minimamente e tentar trazer e adaptar para a nossa cultura, para a nossa realidade. Se a gente olhar para Botsuana, já está na nossa frente, né, umas posições. E às vezes a gente fala assim, mas não dá para comparar com a Suíça está na Europa. Ok, realmente, eu acho que com países europeus é difícil a gente se comparar. Mas tem exemplos de outros países que já foram muito pobres, muito subdesenvolvidos e que cresceram enormemente, que sim, dá para comparar, né? Fala muito hoje da Coreia do Sul, por exemplo, que é uma potência em educação, potência em tecnologia, potência em tudo. 40 anos atrás era um país pobre, com população rural, manufatura ali. Vamos trazer Singapura de novo, então, Alina. Singapura, mesmo caso, uma ilha minúscula, que era trabalho braçal, e eles conseguem transformar realmente com um investimento muito forte em educação, em tecnologia e inovação. Também, claro, é fácil aplicar numa ilha pequena, é difícil aplicar num país de dimensões continentais. Mas não dá para dizer que é impossível fazer. Não é impossível fazer, né? Tem países que fizeram. Então, não é só na Europa, não é só nos países tradicionalmente desenvolvidos. E a gente tem esse conhecimento aqui no Brasil, ou seja, não é que a gente não sabe isso daí, não é que esse conhecimento não chegou nas nossas fronteiras, está aqui dentro, tem esse conhecimento em gestão.
existe um certo negacionismo que eu vejo às vezes do empresariado em relação a conhecimento em gestão. Todo cara que é empresário, ele tem uma certa, vou usar uma palavra forte, uma certa arrogância de achar que ele é o gestor, ele criou a empresa dele, né? Não achei uma palavra melhor para usar. Então, muitas vezes ele é um líder, isso é de fato, porque ele se arriscou, montou uma empresa, contratou pessoas, mas às vezes a gente confunde um pouco a figura de liderança da figura de gestão. E são coisas diferentes, né? A liderança tem mais um aspecto humano, um aspecto de direcional, de inspiracional, etc. Mas para ter um negócio de sucesso, eu tenho que aplicar muita inteligência, tecnologia de gestão. Quando eu falo tecnologia, mais uma vez, eu não estou falando de robôs e sistemas, estou falando de tecnologia, ou seja, de métodos de gestão para diversos aspectos de um negócio, né? E existe um certo negacionismo. Eu fui em muitas empresas que os caras, eles olham com um certo ceticismo quando você aponta, traz um pouquinho de olha, isso pode ser feito de tal maneira, e, enfim, eu já vivenciei isso. Você já vivenciaram alguma coisa desse sentido? Eu acho que não generalizaria, né? Não, claro, não são todos os empresários, todos os gestores, eu acredito que tenha todos os casos, mas eu entendo que existe muito no Brasil a questão do teoria versus prática, assim. Eu monto uma empresa, eu sou gestor, se você vem com conhecimento teórico de gestão, de processos, não, mas na prática não é assim que funciona. Isso aí funciona lá na Universidade Federal, isso aqui na minha empresa não funciona. Tem um pouco desse, acho que até um preconceito em relação ao conhecimento teórico e formal. E aí as pessoas têm não, mas a sabedoria, que não seja importante, com certeza é fundamental, a sabedoria prática, esse conhecimento da rua, né? Isso com certeza tem muito valor, mas eu acho que no Brasil existe uma certo preconceito em relação ao conhecimento formal, e em outros países isso é diferente, o conhecimento, a teoria e a prática, elas se integram muito mais nas empresas, disso, né? Ciências, mesmo essa questão das universidades, né, você vai para fora, você tem uma série de empresas nos Estados Unidos que financiam as instituições de ensino. Então, isso já vem ali desde o ensino, os gestores, eles já saem das universidades para as empresas, num caminho natural. Aqui eu acho que o conhecimento acaba ficando muito centrado nas universidades, nas instituições, e na hora do vamos ver ali na prática, acaba se privilegiando muito esse conhecimento prático e falta um pouco de conhecimento formal gap ali entre também. O conhecimento gerado e o conhecimento aplicado, né? É claro, eu não quero generalizar, mas os números da média brasileira estão mostrando que no geral, na média, a gente não está indo bem, né? Por isso que eu estou usando dessa forma. Mas, assim, eu concordo com você, existe hoje um preconceito às avessas. Se antigamente a pessoa que tinha essa ciência, falando de, sei lá, décadas atrás, podia ser preconceituoso com quem ignorava essas técnicas, hoje é o contrário, né? A gente hoje privilegia, hoje o preconceito é contrário. O cara vai achar que, você é almofadinha do conhecimento, você não sabe nada, como é o dia a dia aqui. Eu visito muitas empresas, e todas dizem, aqui é diferente. Você é empresário, você certamente vai dizer, aqui é diferente. Não, aqui não é assim como ela... Claro, todas as empresas são diferentes. Você já deve ter trabalhado em várias empresas e visto que todas são diferentes, nenhuma é igual à outra. E toda a ciência de gestão, ela não é feita para uma empresa modelo que existe na Suíça. Não, isso não é assim, né? Toda a tecnologia de gestão, ela é feita para encarar desafios que as empresas têm, desde lá do marketing, a como vou gerenciar as inovações, como eu vou gerenciar as pessoas, como eu vou gerenciar as entregas, os processos, os KPIs. Tem uma série de aspectos que, às vezes, o líder só, que não é gestor, ele não tem esse conhecimento em gestão, ele ignora. E estou falando de ignorar do significado da palavra, que é desconhecer, né? Ele ignora isso, às vezes, e aí parece que só saber vender... Não, eu sempre fui bom em vender, eu me entendo muito de tecido, aprendi com meu pai sobre tecido, vou montar uma loja de tecido e aí vou ter sucesso. Ok, você sabe, às vezes, argumentar sobre tecidos, mas todo esse arcabouço de informações sobre gestão, como fazer isso crescer, chegar e agradar o maior número de clientes possível,
e fazer com que essa empresa seja produtiva, seja lucrativa e que cresça e faça um bem para a sociedade, isso tudo às vezes é ignorado por esse tipo de empresário, né? Então é bem importante esse item aqui. E eu gosto sempre de chamar responsabilidade, né? Então, assim, eu como empresária, que responsabilidade que eu tenho com relação a isso? O quanto eu estou me educando para fazer a gestão da minha empresa, né? Acho que isso é muito importante. Pegando essas palavras, Vini, o quanto eu não tenho de arrogância e entender em que eu preciso estudar, e que eu preciso correr atrás de conhecimento, né? E, por outro lado, chamando a responsabilidade também, né? Eu sou professora, você é professora, a Aline é professora, para nós, professores, o quanto a gente está falando o mesmo vocabulário, né? E não na nossa arrogância, não no nosso papel de professor de que sabe tudo, não ouvindo o que o aluno quer, né? Então, por que o aluno fala na minha empresa diferente? Porque o professor não está falando a língua dele, né? Porque o professor não está falando assim para ele, não, olha, eu consigo colocar isso aqui teórico dentro da sua empresa para funcionar. Então, assim, eu gosto muito de chamar a responsabilidade para a gente, né? Tanto empresário como professor, que são as pessoas que ensinam. Por que muitas vezes o empresário não vai sentar para estudar? Porque ele acha que para sentar para estudar ele tem que ir para uma universidade, ficar lá 4 anos, e a universidade não conversa com o mundo real no Brasil, né? Então, assim, a gente tem que diminuir essa barreira entre a parte acadêmica e a parte prática do dia a dia, né? A gente precisa fazer com que o empresário enxergue a necessidade de se educar, e a gente, como educador, tem que aprender a falar o que ele precisa ouvir, né? O que ele precisa aprender. Então, assim, são coisas que realmente estão ali na nossa mão, né? A gente começou falando sobre esse relatório estar na nossa mão, e está realmente, eu sinto que realmente está na minha mão, está na sua mão, está na mão da Lina, está na nossa mão mesmo, né? E eu espero que o empresário ele tenha essa consciência de que ele precisa ir se educar, né? Pra gente Você poder sabe que eu chamo isso, de trás da Botsuana, por exemplo. Eu chamo isso, eu batizei ao longo das minhas consultorias todas, batizei isso de síndrome de Romário. O Romário é assim um cara que ele foi campeão do mundo, foi melhor do mundo, não gostava de treinar, não gostava de estratégia, não gostava de tática. Meu negócio é fazer gol. Eu não gosto nem de correr dentro do campo. E isso fica no imaginário das pessoas. Todo mundo fala, olha, eu gosto da malemolência, esse negócio de ter estratégia, de ter gestão, de ter processo, é coisa de cintura dura europeu. O Brasil ganha deles direto. Ganha no futebol e já não ganha faz mais de 20 anos dos europeus, né? Enfim, não vamos nem falar de futebol aqui. A gente toma 7-1 direto, ó, esse relatório aqui é um 7-1. Então, essa síndrome de Romário, todo mundo se acha o Romário, eu sou especial, eu não preciso, não vem me dizer estratégia de jogo, eu vou entrar lá, vou fazer gol, todo mundo acha que vai abrir uma empresa e ele tem, assim, né, o conhecimento necessário para isso. Então, assim, acho que tem os dois lados disso aqui, você tem total razão, de que acho que não chega para as pessoas, e eu acho que o Brasil tem esse gap de absorver isso, não chega como deveria chegar essa educação na prática, de como, não vou te falar aqui, anota no teu caderno e vai para casa tentar fazer, não é assim, né? Então, a gente passar isso e fazer de fato isso acontecer lá na ponta. E nós temos um problemaço, o relatório fala que a educação está muito dentro, fala em outros pontos sobre educação em faculdades, em ensino médio, etc. A faculdade aqui pouco ensina sobre gestão. Se você pegar um advogado que se forma, ele vai aprender tudo sobre leis, mas ele não sabe montar um escritório. Contando um caso, uma vez eu estava dando um curso de gestão de processos de negócio, né? Mapear processo, melhorar processo, transformar processos. E tinha um cara lá que estava fazendo um curso e no café ele veio falar comigo. Ele falou, olha, tudo bem? Meu nome é fulano, tal. Eu sou advogado. Eu me inscrevi aqui no curso porque era gestão de processos. Eu achei que tinha a ver com a minha área de advocacia. Processos jurídicos. Jurídico.
Mas assim, não é, eu errei, mas estou adorando, porque eu tenho um escritório grande que atendo um banco para recuperação de carro, de seguro, essas coisas todas, e ele tinha uma porção de pessoas, e eu estou aprendendo a como criar processo para gerenciar isso aqui, porque eu nunca vi, o cara tinha feito já faculdade, já tinha feito mestrado em Direito, o cara tinha um escritório grande, e ele não sabia fazer a gestão do escritório dele. Então, assim, a faculdade não diz, né? Então, você pegar lá... um médico, quantos médicos sabem de fato gerenciar o seu consultório? Sabem tudo sobre a especialidade, mas como gerenciar ali para fazer crescer aquilo, não sabe. Então, a gente foca às vezes na especialidade e pouco foca em como isso pode virar um negócio de fato. A gente tem as pessoas, às vezes, na universidade, na academia, para elas trabalharem na empresa dos outros. Médico, trabalhe no hospital dos outros. Advogado, trabalhe no escritório do outro. Mas como é que a gente pode fomentar para que essas pessoas saibam como fazer uma estratégia de negócios e criar seu próprio negócio e conseguirem ser produtivos e competitivos, né? Com certeza. Uhum. E aí a próxima, que a gente infelizmente também está em último, e isso realmente me deixou muito assustada, é a questão de habilidades linguísticas, né? Então, Último assim, também. Alina, Último, último assustador, lugar, exato, assustador. né? Tem muita oportunidade também para quem trabalha com isso. Mas é assustador esse número. Assim, não é surpreendente, é assustador, mas não é surpreendente, considerando que a gente é um país que lê. Tem, não sei o número exato, mas eu acredito que são 2 livros por ano, a média no Brasil, 2 livros não completos. Então, se você começou um livro em algum momento, você considera que você leu 2 livros no ano. A média de outros países é assim, 10, 20, 40. É muito difícil um país onde as pessoas leram 2 livros no ano, abriram 2 livros no ano, assim. É um número assustador. E a gente sabe que isso é endêmico no Brasil, é uma questão muito complicada. Então, já partindo desse nossa aversão à leitura, a gente já consegue entender que capacidade linguística vai vir dali, já vai ser comprometida. Mas é um número assustador, principalmente se você está falando de empresas. Se fosse uma pesquisa geral do Brasil, onde você ainda tem muitos analfabetos funcionais, a questão mesmo da pobreza, de rincões do Brasil onde o conhecimento não chega, até diria que esse número se reflete porque tem essa pobreza. Mas quando você faz uma pesquisa dessa com empresários e tem um resultado desses, é realmente assustador. Eu, quando olhei isso, até achei que fosse línguas estrangeiras. O Brasil não fala inglês, alguma coisa assim, que também é uma verdade, não está aí isso aí, mas o Brasil ele fica meio que fora do mercado mundial, porque a gente não é proficiente em inglês, mas não né? A linguística aí é comunicação entre as pessoas dentro das empresas. Existe uma falha de comunicação. E, Alina, eu costumo dizer que desde que inventaram a comunicação, o homem nunca mais se entendeu na vida. Boa essa. Vini, o que está falando aqui bem específico no relatório é que o importante é focar no desenvolvimento das competências da população em português, tá? Fundamental para a comunicação e compreensão. Então, assim, a gente tem pessoas analfabetas fundamentais. Aqui está falando que, basicamente, 11,4 milhões de pessoas com mais de 15 anos, elas são analfabetas funcionais, ou seja, se ela consegue ler, ela não consegue compreender o que está escrito. Sim. Tá? Porque então, isso fala muito, o analfabetismo, em termos absolutos, no Brasil diminuiu, que é a pessoa que não consegue ler uma mensagem. Mas o analfabetismo funcional continua sendo um problema seríssimo, acho que até aumentou em alguns termos, que são pessoas que não conseguem compreender o significado. Ela consegue ler, mas ela não consegue depreender dali o que aquilo está querendo dizer. E isso é seríssimo, isso a gente vê nas empresas, isso a gente vê mesmo com os nossos filhos, né? Ana, eu sei que tem adolescentes também, assim, até uma preocupação. Eu trabalho nessa área, eu vejo com os meus filhos
como hoje em dia também isso está cada vez mais difícil, porque eles leem cada vez menos, eles têm a comunicação cada vez mais rápida e cada vez mais difícil você compreender o significado do que está escrito ou do que está sendo dito. Acho que eu acho que a gente nunca leu tanto, talvez, mas nunca a gente lê mensagem curtinha. Né? Porque eu gosto de linguística também, estava vendo o ser humano, ele usava a comunicação escrita para deixar histórias e legados, né? Legados que eu aprendi semana passada para aproveitar, mas nesse contexto... Nesse contexto está perfeito, pode. Na área de TI a gente já pensou em outra coisa, mas tudo bem. O Ricardo comentou com a gente no outro episódio desse outro significado, que esse nem eu sabia. É uma coisa histórica, né? Então o ser humano nunca usou o texto para comunicação instantânea. A gente falava um com os outros e escrevia alguma coisa para deixar uma história para uma outra geração ou para passar para alguém à distância. Agora a gente está usando a comunicação escrita para mensagens do dia a dia, para conversas do dia a dia. Então isso é uma mudança dos últimos 10, 15, 20 anos da humanidade que a gente ainda não está sabendo como isso vai acontecer. E pegando aqui... desculpa, pode falar. Não, só para pegar o gancho. Pode falar. Eu lembrei de uma pesquisa que eu achei bem interessante, que eu vi, eu acho que foi o Ferreirinha, aquele que é especialista em artigos de luxo e venda de luxo, que ele trouxe numa palestra, mais uma pesquisa, do que mais faz encerrar vendas. Então, assim, você está comprando, você, gestor, está atendendo um cliente, principalmente com a área comercial. O que mais atrapalha as vendas? E fizeram um levantamento, não é porque demorou para me atender, sempre tem isso, não, tem 3 minutos para atender, 5 minutos para atender, não é o atendimento, não é porque deu a informação errada, não é porque foi grosseiro, não. O que mais encerra vendas é a comunicação ruim por mensagens. Então, você pega o SDR, né, o atendimento, que não consegue se comunicar bem, que escreve muito erro de português, que não se comunica bem, ele faz encerrar o atendimento, aquela venda, no mesmo momento. É o fator que mais faz perder vendas, né, aquela taxa de perda de vendas, né, de fechamentos, né, seria essa questão do português errado, assim, a comunicação ruim. Sabe que outro dia eu recebi uma mensagem, alguém querendo conversar comigo, um contato comigo, e escreveu: eu sou o head de comercial da empresa tal. E escreveu head, uma palavra inglesa, mas o cara é um head de uma empresa. Head como se fosse vermelho, R-E-D, de vermelho em inglês, né? Eu sou red. Pô, assim, mas você sabe que toda conversa, eu já fiquei com um certo preconceito com aquela pessoa, assim, falando aqui de forma sincera, né, honesta, porque assim, você fala, pô, o cara que é head, imagina o que esse cara, o que ele faz das demais coisas, né, ele enfim, pode ser simplesmente um erro de digitação ali, pode ser um corretor, mas mesmo, assim, a gente não sabe, a gente fica com um certo preconceito. Imagina, então, alguém comprando alguma coisa e recebendo uma mensagem de um jovem que é um vendedor e vem escrito mal. Poxa, se está escrito errado aqui, talvez o produto também não seja bom, né? Talvez as promessas desse cara não sejam boas. Artigo de luxo ou B2B, que você está falando de um produto, de um sistema, isso é bem complicado. E entra nisso que você falou da comunicação hoje. Além de tudo, claro, a gente precisa se comunicar bem, mas a linguagem oral, ela permite muito mais, tem essas nuances, você começa a falar, você para, você erra, você volta. Usa sinais, usa as mãos, escrita, né? Você precisa ser muito mais assertivo, e cada vez mais a gente vai precisar disso para essa comunicação instantânea. Sim, sim. E você sabe que não é só na escrita, né? Muitas vezes, em empresas que eu estava, em alguma reunião, sei lá, uma equipe aqui de um lado da mesa da tecnologia, do outro lado da mesa está a equipe de negócios que pediu alguma coisa para a tecnologia e estão fazendo uma reunião de alinhamento aqui. E eu estava gerenciando o projeto. A equipe de tecnologia diz lá, olha, nós não vamos conseguir integrar o sistema A com o B, portanto, você não vai ter a informação atualizada. Ele falou isso de forma oral.
O outro lado da mesa escutou aquilo como se fosse uma novela, ou seja, novela você escuta assim mais ou menos, precisa prestar atenção, e você vai entendendo mais ou menos o andar da história. Então, assim, aí eles, ok. Aí no final, eles disseram, muito bom, estamos muito felizes que vai sair esse sistema, nós vamos ter agora informações atualizadas. Eu falei, para tudo. Vocês não escutaram que o cara falou que não vai integrar e não vai ter informação atualizada? Então, assim, as pessoas, mesmo numa reunião, mesmo ali sentado, conversando, às vezes não tem concentração, às vezes tem um ruído da comunicação, ou seja, eu estou usando um jargão, um informatiquês ali, que a pessoa não entende muito bem o que é integração, sei lá, pode ser esse tipo de coisa. Então, mesmo no dia a dia, pessoas conversando, a gente tem o jeitinho brasileiro de não perguntar, né? O que significa isso? Essa sigla que você falou, esse termo que você usou, a gente tem um pouco de vergonha de perguntar e de dizer, de parecer que a gente é o bobo da sala, né? Então, muitas vezes, dentro de uma empresa, deve acontecer muito isso, as pessoas não conhecem, não sabem as siglas, não sabem as coisas, e às vezes não entendem, então não entendem um comando que recebeu, não entendem uma diretriz que recebeu, não conseguem transmitir essa medida adiante. Isso é muito comum, muito comum. Eu dou um exercício em algumas aulas que eu dou de telefone sem fio, brincadeira de criança, mas assim, é impressionante como em 20 pessoas numa sala, o discurso vai se transformando de uma pessoa para outra. Então, imagina isso dentro de uma empresa, né? Como isso funciona. Isso aí a gente tem que dar mais atenção para isso, tá aí no relatório, mostrando que é uma das deficiências que as empresas têm. E até a gente pensa em habilidades linguísticas, a gente pensa muito na forma, quando a gente é o emissor, né? Eu estou me comunicando, mas a escuta é uma habilidade linguística também, né? E entra nisso que você falou, eu falo bem, eu me comunico bem, eu me expresso bem, mas eu preciso também ter essa noção de que eu preciso escutar bem, eu preciso receber bem essa comunicação. Então, às vezes se eu não entender... linguística é só nesse sentido de a gente emitindo, né? E tem a outra questão também. E não, é super importante isso da gente entender. E muitos empresários às vezes acham que a comunicação, olha, eu quero ser empresário, mas eu não sou um comunicador, eu não sou o Silvio Santos, eu não vou falar como o Silvio Santos, mas não comunicar bem, habilidade linguística não é ser o Silvio Santos, né? A ideia é porque um líder empresário, sei lá, 90% do tempo dele está comunicando, ele está passando diretrizes, passando estratégias, recebendo feedbacks, passando feedbacks, entendendo como é que tá as coisas dentro da empresa, passando o que ele está desejando, passando o propósito que ele quer, a cultura que ele quer naquela empresa, entendendo que os clientes estão precisando, ele está todo o tempo com as antenas da comunicação ligadas para receber o que o mercado quer de inovação, o que os meus colaboradores querem aqui na minha empresa, o que está acontecendo, quais são os boatos, o que eu falei que não chegou na ponta como eu queria, como que eu posso mudar a cultura, os anseios da minha equipe, como que eu dou um feedback. O tempo todo o líder empresário está se comunicando, está usando isso, não é só dando discurso, habilidade linguística não é dar discurso, né? Não pode gaguejar, pode comer uma sílaba, tá tudo bem. Agora, você precisa fazer com que as informações saiam do que você pensa, conseguir que seus pensamentos virem uma comunicação e chegue do outro lado, e entender o que os anseios dos outros, e conseguir fazer com que tudo isso se misture e faça o crescimento da empresa, né? Enfim, acho que é isso, né, Alina? Isso aí. Eu fiquei curiosa, Ana, você não prestei atenção ali no relatório, quais são os países melhor colocados nesse quesito? De novo, temos países europeus, né? E isso é muito interessante, porque, assim, em primeiro lugar ficou a Suíça. Ops, não, tô falando de volta à Suíça. Não, em primeiro lugar ficou a Dinamarca, tá? E um ponto de atenção na Dinamarca é que desde o início da vida escolar das crianças, eles têm o dinamarquês e o inglês, tá? Então, eles são alfabetizados em ambas as línguas. E mesmo assim, eles ainda conseguem estar em primeiro lugar, né? Ou seja, eles falam e compreendem muito bem as duas línguas. E o mais surpreendente, em segundo lugar, vem a Suíça,
E a Suíça, ela tem 4 línguas oficiais, tá? Então, assim, geralmente, as crianças, elas não são alfabetizadas nas quatro línguas, depende ali muito da região onde ela tá, mas a região onde ela tá, e mais pelo menos uma ou duas línguas, tá? Então, assim, em 2 ou 3 línguas eles são alfabetizados, compreendem e falam, né, corretamente. É interessante então, assim, isso, que tem uns estudos que mostram que, na verdade, aprender uma segunda língua melhora a tua capacidade na tua língua materna. Então, se você se dedica a aprender inglês, espanhol, italiano, mandarim, a língua que for, como você... porque a gente aprende a nossa língua materna naturalmente. Você aprende falando, você não para pensar quais são as regras. A gente sabe intuitivamente as regras gramaticais, a gente sabe formar as frases, a gente sabe tudo isso intuitivamente. Até porque a gente escuta o tempo todo, né? Escuta, mas a gente não formaliza, não coloca na caixinha por quê? Por que que o sujeito vem primeiro, por que que o verbo vem depois? A gente não coloca isso como estrutura. E quando você se força a aprender uma segunda língua, justamente por não ser natural, você precisa internalizar essas estruturas. Então, eu preciso pensar por que que o sujeito nessa língua vem primeiro e depois o verbo, e por que que no português é diferente do inglês. Ah, mas no inglês é assim, e por que que no português... E aí, tem esses estudos que mostram que você fica melhor na sua língua materna, né, na sua língua nativa, quando você se esforça para aprender uma segunda língua. Então, tá aí mais um incentivo, mesmo que não seja, mas estou aprendendo por aprender, ou por lazer. Mesmo assim, você vai melhorar teu português aprendendo inglês. A ideia é essa. Nós estamos numa época que as pessoas não querem isso, né? Internalizar isso, como você falou, entender o porquê das coisas. Nós estamos aqui com um vídeo aí de, sei lá, 1 hora, nós estamos falando aqui, poucas pessoas vão chegar. Se você chegou até aqui, escreve aqui no comentário aqui, ó, eu assisti e... Vamos falar uma palavra-chave aqui, ó. Escreve mandarim aí no comentário. Se você escutou a gente falar até aqui, escreva mandarim. Porque as pessoas querem vídeos curtos, ou seja, que eu não preciso focar, que eu não preciso entender muito, que fale mais assim, com jeito, com trejeitos do que explicando. Ok, eu também gosto de assistir o Mr. Bean, que ele não fala nada, fazendo ali os seus trejeitos, é legal, a gente vai rir e tá tudo certo, as dancinhas do TikTok, etc. Mas, para a gente ser competitivo no mundo, para a gente poder ser produtivo, a gente precisa se comunicar bem, né? Ou seja, se os Estados Unidos coloca o homem na Lua, colocou lá 50 anos atrás, não vai colocar só sem uma boa comunicação entre as pessoas, só com algazarra, vamos pensar assim. A gente precisa ter um lado sério das coisas, e aí a gente comunicar bem. Estou falando do lado sério, não precisa ser formal, prolixo para falar, mas a gente entender e passar uma coisa bem passada para o outro lado e receber isso é importantíssimo. Se a gente só vai falando de qualquer jeito, rápido, com coisas pela metade, escrito de qualquer jeito no WhatsApp, a gente não consegue fazer coisas complexas. É esse que é o ponto onde eu quero chegar, né? Coisas complexas. Tem uma empresa que vai crescer, é preciso a gente ter um pouco de atenção com a língua. Mais uma vez, repetindo, não é para ser prolixo, vou ter que falar agora como se fosse usar próteses e né, fazer loei. Não é nada disso, não. Não precisa entender o hino nacional, não. Mas é preciso a gente comunicar com eficiência, ou seja, conseguir passar as comunicações e entender do outro lado, né? Gente, vamos para o próximo item. Não vai acontecer com quem segue aqui o nosso o EixoCast. A gente tem aqui as dicas sempre da Lina, daqui a pouco ela vai falar aqui e vem mais novidades por aí. Então, assim, você é empresário, olha, o Brasil é em último em habilidades linguísticas aí, ó, nessa pesquisa aí, atrás de Botsuana. Em Botsuana os caras conversam melhor do que a gente aqui, dentro das empresas. Que coisa, gente. Eu olhei ali, não, Botsuana, para ir para a Suíça, eu concordo, mas para Botsuana, nada contra Botsuana. Se tiver alguém de Botsuana assistindo aqui, escreve aí no comentário que você é de Botsuana, eu agradeço a sua audiência, mas não é possível que a gente está perdendo até para Botsuana em habilidades linguísticas, né? No idioma deles. Na verdade, que aprender com eles, né? O que eles estão fazendo lá que a gente não está fazendo aqui, né? E aí eu vou partir para o próximo item, gente, em que a gente também está em último lugar, tá? E que aí eu queria entender de vocês, o que vocês entendem quando eu falo sobre dívida corporativa?
Em relação à dívida com o governo, com empréstimos em geral, assim, financiamentos? Pois é. Lembra que a gente estava nos primeiros itens lá em cima, a gente estava em subsídio governamental, em que a gente tem ali o governo dando um subsídio ali para as empresas crescerem, e aí eu até falei, gente, calma que vai ter uma balança lá embaixo, guarda aí. A gente também está em último, tá? Em dívida corporativa. E o que é dívida corporativa, tá? Deixa eu até pegar aqui quem está em primeiro, para a gente... de novo, Suíça, tá? Para a gente ter um parâmetro ali, tá? Brasil em último. A Suíça no eixo, né? Suíça no eixo. A Suíça está muito no eixo. Mas nós vamos tomar a Suíça ali como um exemplo, né, para a gente colocar o Brasil no eixo. O que acontece? A dívida vamos mudar o nome aqui para a empresa suíça. Vamos ter que criar aqui, ó. Pronto. Método suíço de gestão. Método suíço de gestão. A dívida corporativa nada mais é quando você consegue coletar investimentos de pessoas jurídicas ou pessoas físicas, tá? Então, por exemplo, se você vai lá, isso dando um overview muito por alto, assim, eu não sou especialista em finanças, tem canais, assim, excelentes aqui no YouTube para fazer isso pra gente, mas, basicamente, é quando você compra parcelinhas ali da dívida de uma empresa através de debêntures, tá? Então, nada mais é do que uma debênture que uma empresa lança no mercado e outras empresas ou outras pessoas físicas vão lá e compram essa parte dessa dívida, lógico. Depois a empresa devolvendo dinheiro com um determinado juros, dentro de um prazo. Enfim, né, tem toda uma técnica ali para você comprar e vender debênture. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Por que a Suíça está em primeiro e alguns outros países estão muito acima da gente, né, muito à frente da gente? Porque existe um grau de estabilidade financeira dentro desses países em que as empresas não vão quebrar, né? A gente já deve ter falado aqui em algum momento, e é sabido, né, que, infelizmente, a maioria das empresas que são abertas no Brasil, elas não passam de 5 anos. Então, assim, eu não investiria numa empresa que acabou de abrir, porque eu sei que a probabilidade, infelizmente, dela quebrar daqui 5 anos existe, né? É grande. Então, assim, eu não vou investir. Então, por isso, esse é um dos motivos para o Brasil estar lá embaixo, tá? Então, isso é uma dívida corporativa, tá? A gente está muito ruim nesse item. Não se adquire dívida corporativa. A população, no geral, não adquire e as empresas preferem buscar o subsídio do governo. A gente tem a falsa ideia de que a empresa sem dívida está bem. E, na verdade, não é assim. Todas as grandes empresas do mundo são alavancadas, né? Elas buscam financiamento na iniciativa privada, ou seja, lança debêntures, como a Ana falou, IPO, né? Eu dou uma cota para você da minha empresa pelo seu dinheiro, ou dou para você uma nota promissória, prometo que eu te pago daqui a um ano, com juros, que seria o debênture, ou seja, ele vai no mercado e pega dinheiro para poder crescer a empresa. Nós temos uma cultura muito anti-empresa aqui no nosso mercado, né? Eu estava dizendo no episódio passado, a gente tinha que ter um país com muitas empresas, com poucas pessoas cada empresa. E a gente tem ao contrário, poucas empresas, a gente tem barreira muito grande para criar novas empresas. Então, você, empresário aí, sabe como tem muita barreira para você conseguir criar aí a tua padaria, criar o teu restaurante, criar a tua imobiliária, criar a tua agência de viagens. Tem barreiras que é melhor você arranjar um emprego em alguma que está aberta do que você montar a sua. Porque para montar a sua, você deveria ter um investimento e aí pegar isso com um juro mais barato. E a gente tem uma cultura que é mais fácil você bater lá com o pires na mão para o governo e pedir um dinheiro lá, né? Então, isso tem um custo para o país. Nós estamos em último nesse ponto aqui, né? É uma crise de confiança daí também, né? Porque o próprio mercado, os próprios empresários não confiam na sua capacidade de fazer a estrutura juros altos, né, também, né, você pegar, por que você vai buscar um dinheiro subsidiado? Porque os juros, se você for lá no Itaú, no Bradesco, pegar um dinheiro para montar uma empresa, os juros é altíssimo, né, então enfim, complicado. Bom, e aí, indo para o quarto item, onde a gente não está tão ruim, a gente está em 66, tem alguém atrás da gente, eu não sei quem que são as habilidades financeiras. E as habilidades aí sim, vem, né, para a gente ali
como o endividamento das famílias, né, o endividamento no cartão de crédito, tudo aquilo que a gente já conhece, porque realmente a gente não tem uma educação financeira. E aí, de novo, né, não somos especialistas aqui nessa área, tem muito conteúdo bom aí na internet para melhorar isso, porque, infelizmente, a gente não tem isso desde o início. E aí, a Lina, né, tem filhos também adolescentes, eu não sei se eles têm a mesma reclamação que os meus aqui em casa. Eles falam que eles aprendem a fórmula de Bhaskara ali, mas não aprendem a pagar um boleto, né, a fazer um imposto de renda, né, esse tipo de coisa que é uma reclamação Alguém já usou válida, a fórmula né, de Bhaskara? Na vida Escreva real, nos comentários não. se alguém já usou a fórmula de Bhaskara. Eu nem sei para que serve. Não lembro, Eu nem não estou lembro desmerecendo, é tudo muito importante, né? Tudo é muito importante o que a gente aprende no nosso currículo escolar. Mas poderia ter mais coisas. Mais direcionado, né? De novo, da vida real, né? Então, assim, financeira. a gente... educação financeira. Hoje, assim, a gente tem um cartão de crédito para pagar o outro e vive nesse mundo ali sem fim de dívida, né? Então, hoje a gente tem cerca de 76% das famílias brasileiras endividadas de alguma forma, tá? Então, isso é muito ruim, né? De novo, temos ali a Suíça... Não. Dessa vez Singapura tem primeiro. Singapura Ali em habilidades financeiras, tá? Então, e tem aula de educação financeira lá, né? Tem aula de educação financeira, tá? Tem uma... gente, é muito interessante esse relatório, realmente, assim, ele traz muita informação importante. Eles têm um programa lá chamado Money Sense, que é para todo mundo, tá? Então, todo mundo ele tem que ter consciência financeira. Acho que isso que falta para a gente aqui, né? Uma consciência financeira. Fazer com que o dinheiro não seja uma coisa pesada, seja uma coisa leve na nossa vida. Não seja uma preocupação, né? Seja um motivo de tranquilidade, de satisfação, que nos faça bem e não mal, né? Então, a gente não tem isso. E é por isso que a gente está ali em 66. Eu vi outro dia um youtuber, um influenciador, sei lá, acho que foi no Instagram, um Reels, o cara tava na frente de uma escola, tava saindo os adolescentes ali de uma faixa de uns 13, 14 anos, pelo que eu pude ver, assim, pela aparência que eu vi. Ele tava dando 20 reais, dou 20 reais para quem souber essa conta que eu vou falar. E aí os meninos entravam lá. Eu quero saber, 10% de 100, dou 20 reais para quem acertar. E ninguém sabia quanto que era 10% de 100. Então lá, sei lá, 8ª, 9ª série, deve estar mais ou menos nessa faixa. Até viralizou, chegou até mim ali e falou, é isso aqui que está acontecendo. E pareciam ser de uma escola até boa. Então, assim, parece que está num mundo tão distante, né? Essa conta para eles é tão distante que eles não conseguem, às vezes, trazer para o dia a dia. Enfim, né? Acho que o próximo item explica um pouquinho do porquê disso. E aí, o último item, né, a gente também está em 66, é educação básica, secundária e universitária no geral, né? Então, assim, a gente realmente está muito ruim. Então, como que a pessoa consegue chegar no mercado de trabalho com uma vida, né, escolar tão deficitária, né? Seja ele esperar terminar o ensino médio para entrar no mercado de trabalho, seja ele terminar a universidade para entrar no mercado de trabalho, ainda tem um déficit. Então, assim, a gente realmente tá ruim nesse item, né? Temos ali Suíça e Singapura como primeiro e segundo lugares, né? Muito óbvio também, infelizmente. Mas é isso, gente. Assim, a gente tá bem mal das pernas, digamos assim, nessa área educacional. Saiu o PISA agora, o Brasil caiu lá no PISA, também está entre os últimos, ele caiu agora em criatividade, e o brasileiro tanto se gaba de ser um povo criativo, e agora caiu lá em produção de texto, criatividade, etc. O Brasil também está agora nas últimas no PISA, saiu um relatório agora por esses dias. Isso tudo nas empresas aí, isso afeta, né? A gente vai contratar as pessoas, já tive empresa, a gente tem coisas aqui, a gente vê como é que está chegando essa população chegando dentro das empresas, e é claro que vai puxar a produtividade para baixo. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, e eu estava chegando, eu me formei aos 21 anos, chegando nas empresas, e os caras olhavam assim, pô, essa geração nova, os caras são
Gente, isso foi século passado, tá? Mas estava chegando lá e os caras assim, poxa, esses caras são estudados, o cara entende de informática, tá? Então quem tinha 40 olhava pra gente que tinha 20, chegando nas empresas, achando assim, poxa, vou perder o meu emprego, essa galera nova vai chegar arrebentando dentro das empresas. Agora eu, no modo dos meus 40 e tantos, eu olho pra galera de 20 chegando nas empresas, eu falo, se eu perder para essa galerinha de 20, eu vou ganhar de quem? Claro, eu sou experiente, mas eles também eram experientes naquela época. Isso demonstra não que essa geração seja pior que as outras, não é isso. O ponto é que a gente está desperdiçando uma geração ao entregar uma educação básica, secundária, universitária de baixo valor para eles, né? Não é culpa deles, eles estão indo lá. Talvez assim, mudou, o mundo mudou, mas mudou aqui e mudou em Singapura, e mudou na China. Que usa muito isso, mas a tecnologia. Mas mudou para todo mundo, né? Então... Até mais, talvez tenham até mais coisas lá do que a gente não tem, eles têm até mais dinheiro para gastar do que a gente, eles têm até mais, talvez até mais oportunidades. Então, assim, se o mundo está disperso hoje, está disperso aqui, está disperso lá. Está faltando alguma coisa aqui, porque a gente sobe investimento em educação, e isso não traz melhoria nisso aqui, né? O Brasil tem subido muito o investimento e não consegue colher frutos aí. Mais um relatório mostrando que a nossa educação está indo mal aí. E isso afeta muito das empresas. Afeta a nossa competitividade, né? Bom, novamente, eu vou deixar o link desse relatório aqui na descrição do vídeo. E aí, com base em tudo que a gente conversou agora, eu quero chamar o Vini para dar a dica de livro dele, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui, né? Fala aí, Vini, qual que é a sua dica? Legal, deixa eu até mostrar aqui, eu preparei aqui uma dica para vocês, que é o livro Mindset, da doutora PhD Carol Dweck, acho que é assim que pronuncia. Ela é uma psicóloga. Esse livro não é um livro apesar de ter o subtítulo em português, que é A Nova Psicologia do Sucesso, não é um livro de empreendedorismo, é um livro de psicologia. Ele é usado no curso de psicologia e, claro, atualmente ele é muito usado pelo pessoal aí, os empreendedores, os líderes, os empresários, porque ele traz uma visão bem bacana sobre a mentalidade das pessoas. Essa palavrinha mindset é desses novos termos aí que a gente usa aí, que os coaches usam bastante, mas assim, é mentalidade, né, como as pessoas pensam. E nesse livro, o que tem de interessante desse livro, o que me faz indicar ele aqui? É que nesse livro a Carol, ela fez uma pesquisa grande lá nos Estados Unidos e ela detectou que as pessoas se dividem em dois grupos de mentalidade, que ela chama de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Então, ela diz que desde criança, pelo ambiente onde você vive, pela cultura onde você está e por fatores até inatos, você traz consigo uma mentalidade de que o mundo está meio que pronto, que o que eu sei, eu já sei, as habilidades que eu tenho são as que eu tenho. Então, ela chama isso de fixo, de mentalidade fixa. Ou seja, um aluno que tira, lá na 8ª série, ele tira 4 na prova, ele encara aquilo que, não, eu nasci com dificuldade de entender essas coisas, eu não vou conseguir aprender isso, eu não vou conseguir, é inerente à minha pessoa. Já quem tem a mentalidade de crescimento, ela viu que as pessoas, eu simplesmente não estudei o suficiente, eu não entendi a matéria, eu vou estudar, vou aprender isso e vou mudar essa situação para a prova que vem, eu vou adquirir isso. Então, ela notou que as pessoas se subdividem nesses dois grupos e que esse grupo que tem a mentalidade mais de transformar as coisas, a realidade, que vê que o mundo não está pronto, que esse pessoal tem mais sucesso na vida profissional. Por quê? Porque ele está sempre melhorando alguma coisa, ele está sempre achando que ele pode aprender, que ele pode transformar, que não é assim. Então, olhando para o relatório que a gente acabou de ver, uma pessoa de mindset fixo vai dizer, é assim, o Brasil é assim, os brasileiros são assim, a Suíça é a Suíça, isso não vai mudar, e o que a gente pode fazer? Nossa vida ela vai ser assim sempre, e ela vai sempre mais levar para o copo meio vazio. E o outro lado, né, vai olhar e vai dizer assim, o de crescimento vai dizer, temos oportunidades, a gente pode começar a melhorar aqui e construir um país melhor, a gente pode fazer as coisas diferentes, a gente está errando em alguma coisa, vamos melhorar isso. Então, acho que é muito dentro disso, Ana,
a gente trazer essa ideia, eu quis trazer para bater com o que você tinha me dito do relatório, que a gente tem muito a mudar. E como eu falei, a gente não pode ter um certo negacionismo, dizendo, olha, mas a Suíça é assim, olha, isso não é pra gente, isso é coisa lá de Brasília, do governo, vida, azar, estamos relegados a esse destino. Ok, tem gente que vai pensar assim, e para algumas profissões isso vai ser muito bom, mas você aí, líder, você aí, empresário que está assistindo aqui, chegou até aqui, é importante você entender se você está com esse mindset que está segurando você de crescer, e quem está ao seu redor que está fazendo com que você não cresça, porque a gente tem que se cercar de pessoas que vão ajudar esse crescimento, esse sucesso, a transformar as coisas, que é um negócio, é a gente transformar uma realidade. Então, acho que tem muito a ver. Então, por isso que eu trouxe esta dica aqui. Vocês já leram esse livro, meninas? Não conhecia, bem interessante. Vou atrás. É um livro, para mim, assim, eu adorei esse livro. Quando eu li, me explicou várias coisas, porque, como eu venho dizendo, né, eu tenho uma carreira de consultor, e eu ia em diversas empresas, e às vezes você leva uma solução, olha, tem essa solução aqui, a gente pode fazer assim, vamos tentar. E é uma tentativa, às vezes, é claro, a gente não tem um pozinho de pelim-pim-pim, o consultor não é mágico que vai lá, um pozinho de pelim-pim-pim, a coisa se transforma e melhora. A gente tem os caminhos que a gente sabe que podem direcionar, mas vamos tentar. E eu não entendia, muitas vezes, por que a gente não conseguia transformar aquilo, não conseguia mudar aquela realidade. A gente chama de gestão de mudanças organizacionais, o GMO. Poxa, se a gente sabe como a gente pode sair dessa situação, por que eu não estou conseguindo fazer isso acontecer aqui? E em diversos projetos que eu estive, claro, alguns pode ser que eu errei, mas em muitos projetos a gente sabia por onde sair do outro lado com o projeto, a gente não conseguia implantar. E hoje eu entendo pelo mindset de quem estava ao redor do projeto. Um mindset mais fixo, não mexe com quem está quieto. Quem nunca ouviu? Não mexe com quem está quieto. Né, tá bom assim, tá bom que só assim. A vida é assim, você quer mudar o mundo. Então, isso tudo demonstra que a pessoa tem esse mindset mais fixo, esse mindset mais de que o mundo é esse. A gente não vai conseguir mudar esse mundo. Se o Brasil é o último ali em habilidades linguísticas, ele é o último, a gente não vai conseguir sair disso. Né? Então, acho que a dica de leitura é muito importante para todos os líderes aí estamos assistindo. Posso aproveitar para dar uma dica também? Claro. Deve. Então, gente, olha, eu sei que vocês já viram esse livro aqui, né, em algum lugar por aí, inclusive. Vou contribuir com você aqui, ó, também, ó. Opa! Maravilhoso, preciso do meu também, né? Esse livro, né, ele foi escrito ali por 32 profissionais, ali nessa média ali de 20 anos de profissão, né, então eu tô vendo, conversando com os outros coautores, eu tô vendo ali que a gente tem ali numa média de 20 anos mais ou menos de profissão, né, já com muita experiência, e cada um de nós, né, no caso eu, o Vini, a Lina foi a redatora, né, que foi quem conseguiu juntar tudo isso, né, desse livro. A gente conseguiu ali contar um pedacinho, né, de uma história ali da nossa vida, cada um de nós, né, então é uma leitura leve, tá, é uma leitura que se conecta entre todos os 32 autores, são quick wins mesmo, então são lições rapidinhas, tá, então é muito leve a leitura, sugiro fortemente que vocês adquiram e leiam, assim, porque realmente vale muito a pena, tá, gente? E essa foi a minha dica aí, o que eu vou fazer, né? Agora que eu já dei a dica do livro, já pedi para o Vini dar a dica dele, vou passar a palavra para a Lina, porque afinal de contas, né, a gente precisa se comunicar bem, né, Lina? Vamos lá. Então, hoje, na verdade, já tem a pauta pronta, né? Porque a gente falou sobre esse relatório que trouxe muito essa questão da comunicação e das habilidades linguísticas. O Vini trouxe a dica de livro dele, trouxe essa questão do Quick Wins também, você desse projeto coletivo maravilhoso que vocês fizeram. Então, tá tudo dentro da mesma pauta aqui. Porque nós fizemos, né? Eu tive o privilégio de participar, vocês fizeram a parte difícil, eu fiz a costura, né? mas excelente, mas eu acho que até assim, para começar esse quadro, né, a gente já fez a semana passada, mas para a gente começar a estabelecer, a gente vai falar sobre comunicação.
E aí, quando a gente fala em comunicação, volta para aquilo que a gente conversou durante o relatório ali. Como é que a gente faz para se comunicar melhor? Qual que é a base da comunicação? É você conseguir ter a capacidade de ler, de entender o mundo, de compreender aquilo que você está recebendo como comunicação. Então, acho que não teria, principalmente pelo tópico de hoje e pelo fato de ser o início desse quadro, a gente não poderia fugir do hábito da leitura como uma forma de comunicação, de melhorar as habilidades linguísticas e de melhorar a competitividade de líderes, de gestores, de profissionais, de estudantes, enfim, de todas as áreas. Então, eu acho que até isso que a gente trouxe no relatório ali, mostra muito bem que os países que tendem a ler mais, a estudar mais, eles têm melhores habilidades linguísticas e eles têm melhor competitividade. Então, a gente nem precisa explicar isso, porque isso ali já está bem claro no relatório, né? Mas existe ainda, e aí no Brasil também volta para aquele dado que o brasileiro médio lê 2 livros por ano, e por 2 livros por ano, eu não estou falando em 2 livros completos de 300 páginas, eu não estou falando de Machado de Assis ou essa de Moraes, não, o brasileiro ele não finaliza 2 livrinhos desses de autoajuda. Então a gente tem uma situação muito crítica, em comparação com países, por exemplo, como a Índia, onde as pessoas leem em média 12 horas por semana. Então, se pensar num país com uma população gigantesca como a Índia, que você tem muita pobreza também, então você tem essa questão de dificuldade de acesso, e mesmo na Índia, as pessoas leem 12 horas por semana. Eu não sei vocês, mas uma média ali, de quantas horas por semana vocês diriam que vocês leem? Livro, especificamente, ou no geral? No geral, assim, claro, livros, nesse caso aí não conta a comunicação instantânea, rede social, textão do legenda de filme vale? Legenda de filme, isso não. Falando em leitura, uma leitura de qualidade, assim, que pode ser livros, artigos, revistas, mas essa leitura mais focada. Eu tenho uma mania muito ruim de ler 2 livros ao mesmo tempo, assim, sabe? Não, então, eu não sei o quanto... calma, que isso não é ruim, não. Então, eu estou lendo um livro ali um pouco mais técnico e um livro mais descontraído, assim, né? Então, eu tenho esse hábito, assim, mas, sei lá, talvez, seriamente ali, uns 40 minutos por dia, talvez. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Muito e bom. O Vini? Eu não chego a 40 minutos, não. Eu leio bastante relatórios como esse que a gente viu aqui, mas leitura técnica. Eu não tenho lido romances, coisas mais, assim, ficcionais. Mas eu leio aí uns 20 minutos aí, acho que por dia. Quer dizer, depende se a gente a gente lê e-book, lê essas coisas todas, né? Mas para ler livro, tá sempre na minha mesa, sempre tem os livros aqui que eu tô lendo ali, mas eu leio algumas páginas ali, consulto muita coisa. Mas não sou tão assíduo para ler romances assim mais longos. Mas na verdade até a gente às vezes pensa isso. A Ana trouxe esse ponto bem interessante. Mas eu tô lendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu leio aquele entretenimento, aquele romance Água com Açúcar, e eu leio um material mais técnico. Mas quando a gente vai pensar em leitura e desenvolvimento de hábito de leitura, que é fundamental para a comunicação, é isso aí mesmo. Até se você for ver os especialistas, eles dizem justamente para fazer isso, Ana, para você equilibrar, porque, claro, o hábito da leitura ele não é tão fácil. A leitura não é uma coisa natural para o ser humano. A gente não nasceu lendo, a gente precisa ser alfabetizado, a gente precisa aprender a ler. Assim como a gente não precisa aprender a nadar. Se você deixar um ser humano sozinho na floresta, ele não vai aprender a ler sozinho. Então, não é uma habilidade natural, não vem fácil. Mas ela, como tudo que não vem fácil, precisa ter uma certa disciplina, precisa ser trabalhado. Então, tem alguns hábitos que a gente consegue se organizar para a leitura que ajudam muito, e aí eu queria trazer como dicas, assim. E aí entra um pouco disso que vocês falaram. A Ana falou 40 minutos, ela está bem acima da média do brasileiro. A média de leitura do brasileiro ali é de cerca de 1,4 horas por semana. Então, a ideia é que isso dos brasileiros leitores, que são 50% da população. Então, mesmo entre as pessoas que leem, lê ali cerca de 1 hora por semana. 1 hora por semana dá quantos minutos por dia? Menos de
menos de 10 minutos, né? Uma média ali de 8 minutos por dia, que é baixíssima. Se você comparar, por exemplo, isso com a Índia, que lê uma média de 10 horas por semana, 10 minutos você acaba nem conseguindo focar. Revistas, não, essas coisas, jornais. Não, entra leitura no geral, leitura de notícias, leitura qualificada. Notícias, artigos, pode mesmo na internet. Não é o grupo da família, aquele monte de bom dia de manhã, isso não conta. Isso, não é o textão. As figurinhas não contam. Não é textão do Instagram, não, mas leitura qualificada, sim. Mas aí tem algumas dicas, assim, que é aquilo de formação de hábito. Então, tudo que é difícil para a gente tem que tentar formar aquele hábito. Eu sei que eu preciso comer legumes e verduras. Se eu for comer só, às vezes, vou comer só alface, vai ser difícil se não tiver um azeite junto, se não tiver um salzinho, se não tiver algum acompanhamento. Então, a ideia é mais ou menos da mesma forma como a gente precisa nutrir o nosso corpo com alimentos que nem sempre são os mais agradáveis e os mais gostosos de comer, a gente precisa também nutrir o nosso cérebro com um conteúdo que nem sempre é o mais agradável, mas que de repente você transforma numa saladinha ali, fica bem agradável de consumir também. Então, como que você faz? Por exemplo, primeiro é estabelecer um horário. Então, vou me organizar aqui, vou tirar 20 minutos do dia. Os especialistas sugerem que 20 minutos de leitura são suficientes para você melhorar a tua comunicação, para você aprender coisas novas, para você ter esse repertório maior. Então, separa. Tudo bem, então vou acordar. Eu costumo fazer pela manhã. Separa ali 20 minutos, meia hora para uma leitura um pouco mais dedicada. Não precisa ser pela manhã, pode ser pela tarde, pode ser à noite. Tem gente que gosta de ler antes de dormir. Eu, por exemplo, fico muito desperta. Se eu leio antes de dormir, eu prefiro assistir TV, que vai dormindo naturalmente. Mas tem muita gente que gosta de ler antes de dormir. Mas a ideia, assim, é separar ativamente um pedacinho do dia. Da mesma forma como a gente separa um pedacinho do dia para escovar os dentes, para tomar banho, para se alimentar, para fazer exercício, a gente conseguiria separar. Não, vou dedicar os primeiros 20 minutos do meu dia para a leitura. E aí você vai formando esse hábito e chega uma hora que é tão natural quanto escovar os dentes e tomar banho. Você já está fazendo a leitura diária. Outro ponto, justamente o que a Ana falou ali, diversificar as leituras. É chato ler livro técnico o tempo inteiro. Então, claro, você vai pegar um artigo desses, é muito interessante, mas às vezes você acordou, você não está com vontade. Não tem problema nenhum ter aquela leitura água com açúcar, não tem problema nenhum Harry Potter, não tem problema nenhum tipo de leitura, nem os 50 tons de cinza, para quem gosta desse tipo de literatura. O fato é que você, ao ler, você exercita uma formação no teu cérebro, que é essa lógica justamente do texto. Quando você lê o texto escrito, naturalmente, assim como a gente aprendeu a falar, que falou sobre isso antes, assim como a gente aprende a falar naturalmente uma língua e a gente internaliza as estruturas da língua, mesmo sem parar para pensar nelas, se a gente lê muito, a gente também internaliza essas estruturas do texto, da construção de parágrafos, da construção de frases, de pontuação, das palavras corretas, ampliar o vocabulário. Tudo isso a gente faz através da leitura sem pensar nisso, sem precisar parar para pensar como é que aquele parágrafo está estruturado. Então, isso ajuda muito. E aí Sabe, tem alguma... Pode falar. Que eu lembrei aqui, você falou de ler, eu lembro quando eu fazia escola, colégio ainda, pegava ônibus para ir, e tinha um monte de meninas, na época, que ficavam lendo aquelas revistinhas Sabrina. Lembra essa revistinha? Era os livrinhos tinha os livrinhos Sabrina. Eu gostava de ler esses também. Então, hoje não tem mais isso, né? Júlia, Sabrina. Acho que é isso aqui. Então, no ônibus, assim, indo para a escola, tinha um monte de meninas, principalmente as meninas liam mais esses 11 livrinhos pequenos, assim, Sabrina, elas liam no ônibus bastante isso. Acho que não tem mais isso, as pessoas não têm mais esse costume, né? Hoje a gente substituiu muito da leitura pelo smartphone, né? A gente está ali, redes sociais, enfim, o que a gente estiver fazendo. Existe uma forma também, tem gente que tem um pouco de preconceito com a leitura no dispositivo. Ler no Kindle não é a mesma coisa. Claro que é. Para alguns, ler no Kindle é mais fácil, para outros, ler no celular é mais fácil, para outros, o livro impresso é diferente, mas a gente não pode desqualificar também a leitura. Se você lê no Kindle não vale. Claro que vale, você está lendo da mesma forma, você está incorporando aquele conhecimento da mesma forma, então também tem que cuidar um pouco com essas barreiras que a gente cria, assim.
não tem problema. A questão é assim, você vai ficar com o smartphone, vai estar com o celular na mão, mas que tal, em vez de ficar passando ali os reels do amiguinho, que tal dedicar isso para ler um artigo, 20 minutos para ler alguma coisa um pouco mais, com um pouco mais de conteúdo, e até para exercitar a prática de atenção, porque a gente vem perdendo a capacidade de se concentrar por tempos elevados em um único conteúdo, em um único tópico. É difícil mesmo isso, o podcast já vem interessante, assim, porque você acaba tendo que se concentrar por 2 horas no mesmo assunto. Mas hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, e isso dificulta as conexões, porque na hora que você ia começar a conectar e ter ideias novas e ter a criatividade, você já passou para o próximo vídeo, então aquilo não fixa no cérebro, então a gente tem que também ter essa habilidade de se concentrar por períodos mais prolongados, mas seja qual dispositivo for, não existe uma hierarquia, você vai aprender mais se você ler no livro impresso do que se você ler no livro online. Você sabe que eu leio o e-book, o digital, e compro muito livros. Olhando aqui em cima na minha prateleira, tem uma prateleira cheia de livros que eu vou comprando. Às vezes eu leio ele no e-book e compro o físico ali, porque depois eu gosto de buscar, de ler de novo, folhear. Eu misturo um pouco isso. E mesmo a questão dos audiolivros, né? Meu marido, por exemplo, ele não consegue se concentrar lendo, ele se distrai muito fácil, mas ele se achou muito bem com o audiolivro. Então ele vai para academia. Eu gosto bem, Alina. E fica ouvindo. Gosta? Uhum. Aí eu acho que também é muito da pessoa. Tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor lendo, né? Mas é uma alternativa também. Então eu acho que um lado é também não ter preconceito. Eu usei audiolivros para inglês. Alguns livros eu comprava o audiolivro em inglês para poder ouvir. Que já ajuda, já serve. Em português eu não costumo. Já serve como aula de inglês também, mas é uma forma também, a questão não precisa ser a leitura de uma forma só, é esse conceito de você dedicar um pedaço do teu tempo para o conhecimento. Claro que você vendo o texto escrito, você absorve ele de uma forma diferente. Quando a gente ouve essa estrutura da língua, ela não fica tão clara como quando você está vendo o bloco de texto num parágrafo, né, numa folha. Mas com certeza vale também. E aí algumas sugestões para gestores, para líderes de empresa, também assim, primeiro você incorpora o hábito da leitura em você, depois também começar a multiplicar isso, trazendo isso para dentro das empresas. Então, não sei se vocês veem, eu vejo muito assim, empresas vão fazer a biblioteca corporativa. A ideia é muito legal, mas a biblioteca corporativa acaba virando geralmente um pedaço embaixo de uma escada que o pessoal vai depositando ali, livro que não quer mais, que não gostou de ler, e fica ali. A ideia da biblioteca corporativa, claro que é uma iniciativa, mas deveria ser muito mais do que isso. Assim. Então, você realmente incentivar a leitura, trazer tópicos. Às vezes as empresas podem ter, mesmo com o departamento de RH ou endomarketing, dependendo de como que funciona na empresa, mas trazer sugestões de leituras. E uma forma de leitura que até está crescendo. A gente fala que a gente está lendo menos, mas tem algumas formas que estão crescendo. Os clubes de leitura e os grupos de leitura têm crescido muito no Brasil e no mundo, que são as pessoas que se reúnem, esse mês nós vamos ler o Mindset, vamos trazer esse livro, cada um leva para casa, lê, depois a gente se encontra, às vezes até com confraria, né? Tem umas amigas que fazem aqui, que é bem divertido daí, faz com confraria, abre um vinho, conversa sobre o livro, e dessa forma você incentiva a leitura, troca o conhecimento, se diverte, então é uma forma, transformar a alface numa salada. Elas lembram depois da história do livro, no final? Não, chega uma hora que ninguém mais lembra nada. Mas é muito divertido. Mas então, assim, tentar pensar formas de como você vai incorporar a leitura no teu dia a dia, que ela seja mais palatável. O importante é a gente tentar transformar num hábito. E o que a gente ganha com isso? Ler por ler é chato. Não. A leitura, comprovadamente, você vai ter uma expansão de vocabulário, então, palavras que você não conhece, mesmo a gente, até eu sou comunicadora, sou dessa área, de vez em quando eu pego alguns livros em português, e você pega palavras que você nunca tinha visto, ou palavras que você nunca tinha visto usadas naquele contexto. Então, o
O dicionário é gigantesco, a gente não sabe todas as palavras. Cada vez que você lê uma palavra nova, você está fazendo essa expansão de vocabulário, né? Isso traz mais fluência e torna, consequentemente, a comunicação mais eficaz, né? O que a gente melhora também? A compreensão. Então, quanto mais você lê e tentar também se forçar um pouco a ler, claro, vai ler a literatura gostosa de ler, mas ler também a literatura técnica um pouco mais difícil, porque isso vai ajudar a melhorar a capacidade de compreender e interpretar as informações. E aí volta para aquilo que a gente falou do analfabetismo funcional. Então, a gente precisa saber interpretar, e quanto mais complexas as leituras, mais a gente treina essa compreensão. E, em terceiro lugar, o estímulo à criatividade e inovação. As nossas ideias, por que a inteligência artificial hoje agora está assustando todo mundo? Porque a inteligência artificial aprendeu a ser criativa, no sentido de que ela bebe de fontes variadas para criar uma coisa nova. A nossa criatividade nada mais é do que isso, você beber das mais diversas fontes que você tem para criar algo novo. Então, quanto mais fontes você tiver, quanto mais livros, quanto mais cultura, quanto mais... E não precisa ser a leitura técnica ou a leitura dos clássicos. Mesmo essa leitura do dia a dia, tudo isso que a gente trouxer para dentro, isso tudo vai ser um estímulo depois para a criatividade, para a inovação, para a gente fazer essas conexões e essas pontes. Então, de forma geral, conclusão, investir um tempo regular na leitura é fundamental para qualquer gestor que deseja melhorar a competitividade da sua organização, que deseja melhorar a sua compreensão do mundo, a sua criatividade e a sua inovação. Quando a gente adota essas estratégias, a gente expande o conhecimento, aprimora as habilidades e melhora a decisão nas empresas. Então, fica essa minha dica para vocês, de incorporar a leitura no dia a dia. 20 minutinhos, vamos fazer um exercício. Começa essa semana e faz por uma semana para ver como é que fica. Daqui a pouco a gente vai gostando, é que nem gostar de salada. Daqui a pouco a gente vai gostar, daqui a pouco fica natural, daqui a pouco chega uma hora que você chega no restaurante e você pede a salada porque você tem satisfação com aquilo. Faz bem, né? É como a salada, né? Ler faz bem, né? Muito bom, muito bom. Ou seja, vou usar uma palavra até em inglês, não é cringe a gente ler e a gente tá atualizado, saber falar bem, comunicar bem, né? Acho que ficou algum ponto, as pessoas às vezes até forçam a querer falar um pouquinho errado para poder mostrar que a pessoa é do povo. Acho que isso está roubando aí muito das empresas. Não é ser prolixo, não é a gente querer agora falar de forma rebuscada, mas aí tá a dica da Alina da gente ler, aprender a entender coisas diferentes, né? Repertório, né? Você falou muito disso aí, Alina, e a gente quando está fazendo inovação nas empresas, as pessoas acham, não tem ninguém criativo aqui, e as pessoas acham que a pessoa tem ideia, o Steve Jobs está lá tomando banho e ele pensou uma ideia de um iPhone e veio do nada para ele. Na verdade, é repertório, ele foi vendo coisa aqui, coisa ali, lendo aqui, lendo ali, ele foi juntando essas coisas, aí a inovação, na verdade, é uma grande junção de coisas que a gente vai vendo no dia a dia, e a maior maneira que a gente tem, claro, ver vídeos é bom, ver filmes e documentários é bom, e ler te abre o horizonte, né, para isso. Adorei. E vou deixar mais uma dica de leitura, já então, para você exercitar o que a Alina falou. Tá rico demais esse podcast hoje. Pois hoje dava para 2, 3 episódios. Aproveitando a dica para você exercitar o que ela falou, ler conteúdo, para você aprender coisas novas, para você exercitar a fala, estou deixando aqui para vocês um e-book, o Guia do Crescimento Empresarial, para você aqui da Empresa no Eixo. Vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, e aí você começar a entender um pouquinho como a gente pensa. Vai ter várias dicas para você lá, é um guia de fácil leitura, e aí acho que vai te ajudar bastante nisso daí. E com a Alina aqui, novidades virão, mais dicas da Alina sobre comunicação. A gente quer ajudar você em todos os aspectos, e como a gente viu aqui hoje, um dos aspectos aí é a comunicação. Bom, os próximos episódios virão, a gente vai aprofundando cada vez mais esse universo de gestão, de liderança, a gente vai trazer coisas mais instrumentais, coisas mais para o dia a dia também. A gente quis trazer um panorama de como as empresas estão, né? A gente começou com produtividade, a gente trouxe hoje aqui competitividade,
não se preocupa, essas coisas estão num espectro grande, um espectro do Brasil, a gente trouxe para vocês que isso está dentro das empresas, mas a gente vai cada vez mais te ajudando aí a como você consegue ter crescimento na sua empresa, como você consegue ter lucro, como você consegue ter liberdade para você conseguir ter tempo para você ler um livro sossegado, ali como a Lina falou, e oxigenar as suas ideias ali com um novo repertório que você viu ali. Então, assim, vou deixar o link aqui, baixe aí o nosso guia e nos vemos no próximo episódio, semana que vem, com mais um tema relevante para a gestão empresarial. Não é isso, meninas? Isso aí, maravilha. É isso. Então tá, pessoal, deixe seu like, curta o nosso canal aqui, siga a gente aqui, e como vocês sabem que estamos começando, deixe seu comentário aqui, se você gostou, o que a gente pode melhorar, isso nos ajuda bastante, ok? Agradeço a vocês e até a próxima. Abraço! Até mais, obrigada. Até mais.